Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, né, esse edital foi publicado. Nós passamos esses dias naquela ansiedade, sem saber como que os blocos iam ser divididos, como é que iam estar as matérias dentro de cada bloco. E no fim das contas, acabou que o CNU pegou muita gente de surpresa com essa divisão, com a estrutura como ele veio. Mas, como a gente já vinha falando aqui no Científica, da importância da discursiva, do peso que essa etapa ia ter no concurso, pra gente não foi uma surpresa, né? Muito pelo contrário, já era bem esperado. E, como vocês puderam ver, houveram cargos, inclusive, que a prova discursiva está com o mesmo peso, praticamente o mesmo peso, da prova de conhecimentos gerais, que é uma prova com a parte lá do edital com os conteúdos bem extensos. Então, já acaba ratificando aquilo que nós vemos falando ao longo dessas semanas, ao longo desses meses. E hoje eu quero comentar com vocês a respeito do edital do Bloco 7, da discursiva desse edital, que é o edital que trata a respeito da parte de gestão governamental e administração pública. Eu acredito, pelo que eu estou ouvindo falar aí dos alunos, que esse bloco vai ser um dos queridinhos, né? Vai ser aquele com maior número de inscrições. E por que eu acho isso? Além de escutar muito vocês já falando sobre esse bloco, deu para perceber que ele é o bloco que tem o maior número de vagas, é um dos maiores números de vagas. E ele também é um bloco que tem muitos cargos sem uma especialidade definida. Então, uma pessoa com qualquer graduação poderá concorrer ali dentro desse bloco de acordo com o cargo que ela escolher. Vou abrir aqui o nosso slide para a gente dar uma olhadinha em algumas tabelas, em alguns pontos importantes que eu quero destacar com vocês a respeito da discursiva para esse bloco 7. Então, para a primeira coisa, né, para a nossa conversa, quais são os cargos? Quais são os órgãos que vão estar presentes no bloco 7? Vocês vão perceber aí que nós vamos ter o órgão da AGU, a Advocacia Geral da União. Dá para anotar aqui, quando ele destaca qualquer área de conhecimento, significa que a pessoa com qualquer formação de nível superior poderá concorrer a essas vagas. Vou marcar um xizinho para vocês verem a quantidade de vezes que isso se repete aqui nesse bloco, tá? Então, nós vamos ter a AGU, nós vamos ter também o IBGE, vamos ter cargos para a FUNAI, vamos ter cargos também para o INCRA, aqui novamente com qualquer área de conhecimento. Inclusive, ele se repete tanto para analista administrativo como para analista de reforma e desenvolvimento agrário. E olha essa quantidade aqui de vagas. Vamos ter também a mesma situação para o INEP, também para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para o MAPA, para o Ministério da Cultura, para o MGI. Inclusive, quero destacar aqui, esse cargo é um dos cargos que tem uma remuneração mais elevada e uma quantidade de vagas bem razoável também. Então, aqui, como eu falei, eu vou sair marcando a quantidade de vezes em que ele repete essa situação para o nosso bloco 7. E como eu comecei falando com vocês, o CNU, ele pegou muitas pessoas de surpresa, mas a gente aqui no Científica já estava comentando há algum tempo sobre a importância da prova discursiva, do quanto que essa etapa ela é decisiva. E se vocês observarem lá no edital do bloco 7, alguns cargos contarão com a etapa de titulação valendo 10% dos pontos, outros cargos valendo 5% dos pontos e existem cargos em que não contarão com a etapa de títulos. Porém, em todos os cargos, nós vamos ter a prova discursiva correspondendo ali, pelo menos aproximadamente, a 20% do total de pontos. Veja como é importante essa etapa. Muitas vezes a gente faz recurso de questão e fica ali aguardando para ver se consegue 1, 2 pontos. E a discursiva aqui valendo 20 pontos. Percebam o impacto que vai ter essa prova na pontuação de vocês. E sem falar, né, que, como eu já havia comentado aqui também, que ela vai ter praticamente o mesmo peso ali da prova objetiva. Em alguns casos ela tem de fato o mesmo peso da prova objetiva.
E tem um conteúdo bem extenso, uma parte ali de políticas públicas, finanças públicas, que vocês vão ter que se aprofundar e estudar. E se você estiver concorrendo nos casos em que a titulação vale 10% dos pontos, aí a discursiva de fato vai ter o mesmo peso ali da prova objetiva de conhecimentos gerais. E eu não estou aqui para tirar a importância da prova objetiva, de forma nenhuma. Você precisa ser classificado na prova objetiva para poder concorrer dentro da prova discursiva. Mas a gente está falando aqui de não negligenciar essa etapa, de se preparar com antecedência, sobretudo agora que a gente está numa situação de pós-edital. Então, voltando aqui para o nosso slide. Quantas provas discursivas vão ser corrigidas, Nicole? Bom, o número de provas discursivas, como vocês estão vendo aí no destaque, vai ser o número de provas discursivas corrigidas por cargo ou especialidade demandada, ele vai ser igual a 9 vezes o número de vagas imediatas. Então, vamos destacar aqui. Ele fala 9 vezes o número total de vagas imediatas, respeitando-se o limite mínimo de 10 provas discursivas corrigidas por cargo e por especialidade demandado. Então, por exemplo, se você vai concorrer para o cargo de EPPGG, que é o nosso cargo de especialista de políticas públicas e gestão governamental, que eu até falei para vocês, olha, esse cargo aqui, ele tem uma remuneração muito top. Esse cargo, ele vai ter 80 vagas imediatas. Se ele vai ter 80 vagas imediatas no edital, se ele tem, né, na realidade, se ele tem 80 vagas imediatas no edital, isso significa dizer que vão ser corrigidas ali aproximadamente, o quê? 720 provas discursivas. É muita discursiva, gente. Então, assim, vai ser oportunidade para muita gente. Eles vão ter um cadastro muito grande. Já foi falado também de que esse cadastro pode ser aproveitado, inclusive para aquelas vagas temporárias, enquanto você aguarda talvez ser chamado num cargo realmente, né, como efetivo. E aí, eu quis ressaltar esse item aí que vocês estão vendo, o item 7.1, 2.1, né, bem extenso, mas esse item que fala a respeito dessa quantidade de vagas. Na verdade, a quantidade de discursivas que vão ser corrigidas de acordo com a quantidade de vagas. E vale ressaltar também, eu não quero esquecer de comentar isso com vocês, a prova discursiva, ela vai ser também um dos critérios de desempate. E outra coisa também, para lembrar a vocês, o item lá, eu não coloquei aqui no nosso slide, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, é o item 7.1.2.2. Ele afirma que o candidato terá sua prova discursiva corrigida se pelo menos para um cargo ou especialidade a sua classificação na prova objetiva for 9 vezes o número de vagas, considerando os empates. Então, você vai escolher lá as suas prioridades de cargo. Ah, mas eu não classifiquei para esse que estava no meu top 1, que era o que eu mais queria, mas eu classifiquei para esse outro. Então, sua discursiva, ela vai ser corrigida, tá? E a discursiva, ela vai poder abordar quais temas? O item 7.1.2.4 que vocês estão vendo aí na tela, ele fala que a prova discursiva vai ser de caráter eliminatório e classificatório, exclusiva para cada bloco, contendo uma questão dissertativa que abordará o conteúdo que está lá no anexo 4. Se a gente for para esse anexo 4, aí ela valerá 100 pontos, mas ela tem aquela questão do peso. E muita gente fica na dúvida, né? Mas então, vai poder cobrar conhecimentos gerais e conhecimentos específicos? De fato, o edital, ele deixa essa brecha, essa margem para um pouco de dúvida mesmo. Mas ele fala aí que abordará o conteúdo constante do anexo 4. No anexo 4, tanto tá falando a respeito dos conhecimentos gerais, como também dos conhecimentos específicos. Então, aqui no Científica, a gente vai te preparar para todos os cenários, tá? Para você não chegar lá na hora da prova e ser pego de surpresa. O que é que nós temos como conhecimentos gerais? Então, nós temos a parte de conhecimentos gerais, o que é que nós temos como conhecimentos específicos? Temos o eixo temático 1, de gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de projetos e de processos também. A parte do eixo temático 2, gestão de riscos, inovação, a parte de logística e patrimônio. Temos no eixo 4, políticas públicas e noções de estatística, que inclusive políticas públicas se repete lá nos conhecimentos gerais. No eixo temático 4, administração financeira e orçamentária, que também se repete no conhecimentos gerais como finanças públicas.
Temos também contabilidade, a parte de contabilidade não é tão grande, e temos a parte que ele chama de compras na administração, que é realmente mais a parte de licitação. E no eixo temático 5, comunicação, a parte de arquivologia, gestão documental, a transparência e proteção de dados. Então, é muita opção de temas. Se você for parar para analisar o seu edital com calma, que eu espero que boa parte de vocês já tenha feito essa análise, é um edital extenso, ele é um edital bem robusto. Agora você imagina a pessoa ter que ficar em casa caçando, meu Deus, qual o tema que eu vou testar hoje para minha discursiva, como é que eu faço para treinar, como é que eu vou estruturar, o que é que pode vir aí, quais são os possíveis temas quentes. Realmente assim, né, a gente que é concurseira, eu falo a gente, porque até pouco tempo atrás eu também era concurseira, feito vocês, a gente não tem um minuto de paz, e você ter que parar o seu planejamento, parar o seu dia pra ficar ali pensando como que você tem que fazer essa escolha de temas prováveis e treinar, e também ficar atrás procurando aleatoriamente materiais para fazer essa preparação é muito complicado. Então, por isso que a gente está aqui. Já no nosso preparatório também vamos propor dezenas de questões inéditas para vocês se planejarem e incluírem isso no simulado de vocês. Fazer o simulado da Objetivo e fazer também as questões inéditas, as questões de concursos anteriores como uma prática para simular, né, 100% a prova, para simular o mais próximo possível da realidade, colocando tanto a etapa da objetiva como também a etapa da discursiva. Então, nós que vamos ter esse trabalho de analisar provas anteriores da Serginho Rio, que tivemos, inclusive, já, né, para avaliar quais são os temas mais quentes para cada bloco, e a gente vai liberar para vocês muitas questões inéditas para vocês irem praticando. Voltei aqui para o nosso slide agora para a gente comentar um pouquinho sobre os critérios que a Serginho Rio elencou e que serão avaliados. Mas antes disso, deixa eu falar com vocês que ainda estão aqui, que estão acompanhando esse vídeo, que estão vendo o quanto que está sendo produtiva essa nossa conversa, que conhecem ou que acabaram de conhecer o Científica. Nós temos um e-book gratuito e, gente, assim, é inacreditável esse material ser gratuito. Não tô falando porque eu fiz parte, mas porque realmente ele é um material muito top, ele é um material com muita dica, com muita estratégia, para vocês começarem a ter uma noção, assim, do quanto que o preparatório tá bem feito. E aí você pode baixar o e-book gratuito e começar a perceber ali quanto de estratégia que a gente tá falando para você elaborar a discursiva. Eu vejo muita gente que fala, mas eu tiro a nota boa no vestibular, não preciso de ajuda para prova discursiva. Vestibular é uma coisa completamente diferente. Apesar do nome aí Enem dos concursos, não vá nessa de que, porque eu tirei uma nota boa na época do vestibular, eu vou me sair bem agora. Não funciona assim, tá? Então, não arrisca, não deixa pra negligenciar a tua discursiva. Lembra de tudo que a gente já falou agora, né? Da importância que vai ter essa etapa e do quanto que vai fazer diferença na sua vida ser aprovado num concurso. E vale muito a pena o investimento. E se você tiver na dúvida, né, se quiser conhecer até um pouco melhor do nosso trabalho, baixe esse e-book gratuito e dá uma olhadinha nele, que ele tá incrível. Então, voltando agora, vamos falar então dos critérios da discursiva. E quais são os critérios que a Serginho Rio elencou que serão avaliados? No item A aí, vocês estão vendo que ele vai atribuir 50% do valor total da questão à capacidade de lidar com conceitos, com as técnicas e as atividades próprias da área de conhecimento do bloco 7, aferindo a compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento e a adequação desses conceitos, a conexão e a pertinência ao assunto abordado e o atendimento aos tópicos solicitados. E aí, né, socorro, o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que o examinador aqui, ele vai avaliar a sua capacidade de atender aos aspectos que foram solicitados, ao comando e aos aspectos que foram solicitados na questão. Então, se você consegue desenvolver a respeito do tema proposto, discorrer a respeito dos conceitos que foram solicitados, se você, por exemplo, não fugiu do tema. E na letra B, ele fala a respeito do uso do idioma, então atribuindo-se 50% do valor total da questão à proeficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados e a norma padrão e textuais, então a divisão, a estruturação da sua discursiva também. Caso a questão receba nota 0 quanto aos conhecimentos específicos, não será avaliado quanto ao uso do idioma.
Muita gente aí julgando, né, falando, nossa, mas não veio português, é tão difícil, né, a gente ver uma prova de concurso, principalmente, sem português. Mas, querendo ou não, o português ele tá aí incutido na prova discursiva, porque ele vai avaliar essa questão das normas gramaticais, se você está em dia com as normas gramaticais, se você utilizou elas de forma correta na sua discursiva. E, além disso, metade da pontuação, então uma metade da pontuação a respeito da sua capacidade de desenvolver e discorrer sobre o tema proposto, e a outra metade falando tanto das normas gramaticais, como também da estruturação do seu texto. E no nosso preparatório nós temos módulos específicos para tratar a respeito de cada partezinha da estruturação do seu texto. Voltando aqui para o nosso slide, então. O edital, ele não deixa claro se será uma única questão discursiva ou mais que uma, assim como ele também não deixa claro a quantidade de linhas, tá? Mas a gente vai se preparando, vai preparando vocês para todos os cenários, para vocês chegarem na prova prontos para enfrentar o que vier a acontecer. Vamos seguir em frente e eu quero falar com vocês agora a respeito de algumas estratégias para a prova discursiva. Para os blocos de nível superior, então aqui eu estou falando já do bloco 7, nós estamos esperando um texto dissertativo expositivo, ou também, e aqui a gente tem uma grande possibilidade, vou botar um super destaque aqui, marquem, a situação de um estudo de caso. Tem grandes chances disso acontecer. E nesses casos é possível que vocês sejam demandados a respeito de definições, de explicações, de ilustrações baseadas num conhecimento mais teórico, mais técnico, até mesmo casos práticos, correlacionando com situações cotidianas do serviço público. Isso aqui é muito esperado. Casos também de transversalidade, então um tema que perpassa, na verdade, por mais do que uma disciplina. Então, para falar um pouco de administração geral, com administração pública, com administração financeira e orçamentária, ou até mesmo relacionando com a parte dos direitos, com a parte das políticas públicas, a gente espera que aconteça isso, tá? E falando a respeito da estruturação de cada parágrafo, né? Como que nós orientamos que você estruture os seus parágrafos. Lembrando que aqui eu estou falando do texto expositivo, mas mais à frente nós vamos falar também um pouco melhor sobre esse caso, né? De acontecer um estudo de caso. Nesse vídeo, inclusive, nós vamos ainda corrigir uma discursiva inédita. Nós vamos corrigir uma discursiva inédita para vocês conseguirem perceber de forma prática como que nós orientamos a estruturação do texto de vocês. Então, falando a respeito da estruturação do parágrafo, o ideal é que você faça inicialmente a apresentação do seu aspecto. Então, inicie o seu parágrafo deixando claro para o corretor qual aspecto a ser tratado naquele parágrafo. Deixa eu voltar aqui a tela para mim para eu falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de texto dissertativo expositivo, né, o que é que acontece? Muitas vezes ele fala, discorra, redija uma dissertação a respeito de, aí traz aspecto A, B e C. E aí, por isso que eu tô falando pra você, apresente pro examinador qual é o aspecto que você vai tratar naquela parte, naquele parágrafo em específico. Por quê? Porque muitas vezes quem corrige a prova não é uma pessoa especialista no tema de administração, de gestão governamental, tá? Então, quando você deixar claro para ele, fica mais fácil dele fazer esse processo de comparação com o que ele tem como resposta padrão e com o seu texto. Então, fica mais fácil dele encontrar ali, tá, é disso aqui que ele tá tratando e analisar, entendeu? E a gente viu, né, que a SESC no Rio colocou 50% da nota da discursiva justamente para essa parte de você conseguir discorrer a respeito daqueles conceitos que vão ser tratados na prova. Então, inicialmente, apresente o aspecto que vai ser tratado no início do seu parágrafo. Depois, você vem discorrendo a respeito dos seus argumentos,
tá? Do que é que você quer abordar. Você pode fazer uso de uma definição, de uma explicação, de exemplificações, de citações. Isso vai depender muito da pergunta, né? Do que é que está sendo questionado. E depois você pode fazer um encerramento, que aqui vai ser análogo a uma conclusão. Vai ser o fechamento do seu aspecto, certo? E falando mais um pouquinho ainda de estratégias para a prova discursiva, eu quero ressaltar aqui a importância de 2 pontos, que são os articuladores do discurso, os nossos elementos de ligação, e também a importância de construir textos impessoais. O edital, ele também deixa explícito aquela questão da coesão e da coerência. Vou aproveitar até para voltar aqui, para ver se a gente encontra. Então, ele fala, observando-se coerência e coesão. Então, ele vai levar isso em consideração, né? Vale aqueles 50% da letra B que a gente comentou. Então, vou voltar agora. Então, falando dessa parte, né? Uma boa organização textual, um ordenamento das suas ideias, você seguir as suas ideias de forma ordenada, de forma linkada, em conjunto, na verdade, com a aplicação dos elementos de ligação, vão te garantir um bom desempenho na coesão e na coerência. Então, você conseguir estruturar bem o seu texto, conseguir fazer um bom ordenamento das ideias, uma sequência lógica daquilo que você está falando, e também aplicar a utilização dos elementos de ligação, vai te garantir um bom desempenho para a parte de coesão e coerência. E que elementos de ligação são esses? Os elementos de ligação podem ser articuladores do discurso, podem ser também pronomes relativos, pronomes demonstrativos, as conjunções que a gente vê também. Inclusive, no nosso preparatório, nós temos um módulo só sobre isso, tá? E também uma outra estratégia que eu gostaria de destacar é a respeito de construir textos impessoais. A impessoalidade, ela é uma característica essencial quando a gente está falando de texto dissertativo, porque ela vai contribuir para a objetividade e para a credibilidade dos argumentos que você está apresentando. Quando você escreve de forma impessoal, você está se distanciando de opiniões individuais. E, Nicole, como é que eu posso escrever de forma impessoal? Então, as principais estratégias que nós destacamos para construir frases, textos impessoais, é utilizar o sujeito indeterminado, é você utilizar verbo no infinitivo, agente oculto, voz passiva e sujeito inanimado. E como eu havia comentado, assim como a gente tem um módulo específico para essa parte dos articuladores do discurso, nós também temos uma parte que vai tratar a respeito dessa característica da impessoalidade que os textos devem ter. E já que eu tô falando a respeito do nosso preparatório, eu quero destacar aqui para vocês, para fazer um resumão geral do que é que o nosso preparatório vai incluir, tá? Então, ele vai incluir discussão dos critérios da SESGRAN-Rio, entender com mais detalhes os critérios que a SESGRAN-Rio vai avaliar no texto de vocês, apostas para discursiva, já comentei isso, então quais são os temas quentes. Vocês vão ter atualização agora no nosso pós-edital. Nós vamos falar da estratégia para vocês estruturarem os parágrafos. O que é que você deve inserir em cada um dos seus parágrafos. O que é que o corretor vai buscar no texto de vocês. Um grande diferencial é que nós temos exemplos contextualizados com as disciplinas do seu cargo, tá? Então aqui nós temos professores que são especialistas nos temas dos cargos. Outro ponto são exemplos contextualizados com as disciplinas, a aplicação de palavras-chave, os articuladores do discurso. Então, nós vamos ter um módulo a respeito disso e também das palavras-chave para aumentar a sua nota. Como conseguir uma nota melhor quando a gente não sabe muito a respeito daquele assunto, né? O edital do CNU já pegou muita gente de surpresa. E a gente espera que não pegue de surpresa também na hora que a gente abrir lá e ver qual foi o tema da discursiva. Mas se isso acontecer, como que você pode se sair nessa situação?
Além disso, dezenas de questões de provas anteriores de outras bancas também, tá? E dezenas de questões inéditas que eu já havia comentado, voltadas para o seu cargo, videoaulas sobre todas as estratégias e resolução de questões. Então, nós não temos só um material em PDF, nós temos também um material em videoaulas para quem prefere esse formato. E agora vou seguir em frente para a gente falar um pouco melhor a respeito da estrutura do estudo de caso. Como eu havia comentado com vocês, o estudo de caso ele é uma grande aposta para essa discursiva dos blocos que trazem cargos relacionados com o nível superior. Como que funciona a estrutura do estudo de caso? Nós vamos ter na introdução um breve resumo da situação hipotética, apresentado lá no enunciado da questão. Na sequência, vocês vão começar a abordar cada um dos aspectos que foi solicitado. Como eu falei, apresenta o aspecto e traz na sequência os seus argumentos. Se você achar que faz sentido para o seu texto, você pode fazer um encerramento daquele parágrafo. E isso vai acontecer nos teus 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, percebam que é igual aqui, ó, o segundo, o terceiro e o 4º parágrafo. Ah, mas eu não tenho mais que um argumento. O segundo, ele é facultativo, tá? Se você tiver mais coisas para discorrer a respeito daquele aspecto, utilize. E o último parágrafo, o parágrafo de conclusão, você vai realizar uma síntese, vamos dizer como um resumão geral dos encaminhamentos dos parágrafos de desenvolvimento. Então, a síntese dos parágrafos de desenvolvimento. Deu para perceber aí como é a estrutura do estudo de caso. Mas para facilitar mais ainda a vida de vocês, vou trazer agora um exemplo e uma questão inédita para a gente entender melhor e começar a se familiarizar melhor com essa estrutura. Então, vamos lá. A questão inédita, ela é uma questão relacionada mais com a parte de administração pública, tá? E é um exemplo para vocês entenderem realmente como vai funcionar essa estrutura de texto. A questão, ela traz lá no enunciado um texto de apoio e ela pede para que vocês discorram sobre os seguintes partes. Então, aqui a gente tem os nossos aspectos. Objetivo de cada um desses modelos, o modelo que ela está tratando no texto de apoio é o burocrático e o gerencial. Quais são as práticas e os princípios norteadores de cada um desses modelos e exemplos de práticas aplicadas à realidade do serviço público brasileiro que estejam relacionados com o modelo burocrático e com o modelo gerencial. Então, temos aí esses 3 aspectos para responder. Então, vamos ver como ficou o nosso primeiro parágrafo. Como eu tinha comentado, o primeiro parágrafo nós vamos fazer um breve resumo desse caso. E aí nós viemos falando, ao longo dos anos, a administração pública brasileira ela foi marcada por diversas eras, percorrendo desde uma visão patrimonial, na qual não havia separação entre o bem público e o privado, até a era gerencial. Cada fase apresentou suas vantagens e desvantagens. No entanto, um modelo não eliminou o outro. Aqui você já mostra que você domina o assunto por completo. As características, não eliminou o outro por completo, as características do anterior. Práticas patrimonialistas estão presentes no serviço público até os dias atuais. Todavia, o foco do serviço público deve ser atender às necessidades do cidadão e garantir a prestação das demandas com qualidade. Então, nós já comentamos aqui, basicamente, que hoje nós estamos numa era mais gerencialista. Vamos em frente agora. Lembra que eu havia comentado com vocês sobre a estrutura do parágrafo, de vocês primeiro apresentarem para o corretor qual é o aspecto que vocês vão tratar naquele parágrafo e na sequência você vem com o seu argumento. E lembrar também de utilizar os elementos de ligação para gerar coerência, para gerar coesão no seu texto. Então, no segundo parágrafo, eu vou tratar a respeito dos objetivos do modelo burocrático e do modelo gerencial. Então, eu venho falando, a administração pública burocrática, então, examinador, eu vou falar da burocrática agora.
ela tem como objetivo, surge com o objetivo de combater a corrupção, o nepotismo da era patrimonialista, o Estado liberal, o Estado liberal, no qual existia uma ausência de separação entre os bens públicos e privados, deveria ceder espaço para um Estado mais organizado. Por outro lado, o apego exagerado a regras e excesso de formalismo, que são características que marcaram também a burocracia, que marcam as disfunções, tá? Então, o lado negativo do modelo burocrático deram espaço para o surgimento do gerencialismo. Esse modelo ele apresenta como objetivo o aumento da qualidade dos serviços, tendo o cidadão e as suas necessidades como foco principal. Aqui um destaque que nós apresentamos, né, para o examinador, desde aqui na realidade, que agora a gente vai discorrer a respeito do restante do aspecto, né, já que ele pede tanto do burocrático como do gerencial. Esse foi o nosso segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, eu vou atender agora ao segundo aspecto, em que ele pede as práticas e princípios norteadores de cada modelo. Então, eu já venho primeiro falando para ele. A burocracia corresponde ao modelo administrativo cujas práticas norteadoras. E vocês não precisam se acanhar, mas eu vou copiar do aspecto, eu vou copiar lá o que é que o examinador solicitou naquele aspecto. Vai, porque você tem que deixar muito claro para ele o que é que você vai abordar naquele parágrafo, o que é que você está respondendo especificamente naquele parágrafo. Então, seguindo aqui, então eu falo, né, quais são os princípios, quais são as práticas. Eu vou ter divisão do trabalho, formalidade, controle prévio, impessoalidade, ascensão através da meritocracia, estruturas verticalizadas. Se você lembrar de muitos princípios, de muitas práticas, vai colocando lá, porque ele vai ter uma comparação com o dele. Então, quanto mais você colocar, mais chances você vai ter de acertar, tá? Seguindo, aí nós falamos, algumas dessas práticas foram muito benéficas para a administração pública, então na burocracia não houve só pontos negativos. No entanto, outras geraram autorreferenciamento e ineficiência, tá? Que inclusive também são características da administração burocrática. Por isso, a administração gerencial rompeu apenas com alguns pontos. E aí esse outro modelo, né, rompeu apenas com alguns pontos. Esse outro modelo apresenta como práticas. Então agora, ó, examinador, vou responder a segunda parte do segundo aspecto. E aí eu venho elencando quais são as práticas que marcam o gerencialismo. Então, hierarquia flexível, redução de níveis, foco na necessidade do cidadão, tá? E direcionamento também para os resultados. Então, atendi ao meu segundo aspecto, vou agora para o meu quarto parágrafo atender ao terceiro aspecto. Eu venho primeiro apresentando, como vocês já entenderam, né, a nossa lógica, apresentando qual aspecto que vai abordar. E aí eu venho, um exemplo estou falando agora primeiro da burocracia. Um exemplo são os concursos públicos, que proporcionam a ascensão através da meritocracia. Então, é graças a essa característica da burocracia que vocês estarão realizando muito em breve uma prova e serão futuros servidores do Poder Executivo Federal. Do mesmo modo, temos diversas práticas gerenciais na gestão pública, como o governo eletrônico, para a prestação de serviços pela internet, a criação dos indicadores de desempenho para realizar o monitoramento de resultados das políticas públicas. E assim a gente vai respondendo ao terceiro aspecto, citando exemplos como ele solicitou. E agora eu vou para o meu último parágrafo, um parágrafo de síntese, de conclusão daquilo que foi analisado nos parágrafos de desenvolvimento. Então eu venho aqui. Em síntese, a evolução da administração pública, da burocracia ao gerencialismo, reflete a busca por eficiência, por transparência e foco nas necessidades do cidadão. Então, essa progressão de um modelo por outro buscava de fato isso. Embora o gerencialismo tenha rompido com algumas características excessivamente formais da burocracia, observamos a persistência de práticas meritocráticas. Atualmente, a gestão pública incorpora elementos de ambos os modelos. Então, estou aqui reafirmando tudo que eu já falei,
de que não houve um completo rompimento, de que a gente ainda tem práticas de um e de outro, quais eram os objetivos, né, de avançar de um modelo para o outro. Então, realmente é uma síntese daquilo que a gente já analisou. O desafio persiste em equilibrar a eficiência gerencial com a necessidade de garantir a responsabilidade e a equidade na administração, que era aquilo que a burocracia buscava. E assim a gente encerra a nossa discursiva, né? Essa discursiva num formato de estudo de caso. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente passou. Eu espero que vocês escolham o bloco 7, né? Esse bloco aí que vai ser o queridinho. Mas, assim, façam uma escolha estratégica para vocês. Façam uma escolha que vocês se sintam seguros sobre aqueles temas, sobre aqueles assuntos que estão sendo abordados. Tirem um período realmente para fazer uma análise minuciosa a respeito desse edital. E, acima de tudo, tá, gente? Procurem não negligenciar a prova discursiva. A gente falou aqui, eu falei aqui, incansáveis vezes, do peso que essa prova tem. A gente fala também bastante do quanto que passar num concurso faz uma diferença enorme na vida da gente, que é servidor, do quanto que é gratificante poder trabalhar na administração pública. E aí, não negligencia nenhuma etapa. Como eu já falei, não tô aqui para falar, se preocupe só com a prova discursiva, de forma nenhuma. Se preocupe com as 2 etapas, se prepare para as 2 etapas, inclua a prova discursiva dentro do seu ciclo, dentro do seu horário de estudos e dê atenção devida a ela, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso, sobretudo quando você chegar lá na hora da prova e abrir para ver qual é o tema que você vai tratar. Certo? Então, procurem os nossos preparatórios. É um preparatório muito completo que vai fazer total diferença para a sua aprovação, para a sua preparação ao longo desses meses até o dia 5 de maio, né? Que é o dia da nossa prova aí. E, pra gente se despedir, a gente se vê, então, numa próxima aula.